Estas palavras do Senhor Jesus nos transmitem uma verdade importante: somente a verdade pode libertar as pessoas da escravidão do pecado e fazê-las obter a verdadeira liberdade. Desde que a humanidade foi corrompida por Satanás, ela viveu na escravidão do pecado e perdeu a liberdade. A fim de salvar a humanidade do pecado e nos fazer recuperar a liberdade, Deus começou a obra de salvar a humanidade. Durante a era da lei, Deus Jeová proclamou leis e mandamentos para guiar as pessoas a viver na terra. Através disso, a humanidade poderia saber que tipo de pessoas Deus abençoa e que tipo de pessoas Deus amaldiçoa. Ao mesmo tempo, a humanidade poderia saber o que é justo e o que é pecaminoso. No entanto, durante os estágios posteriores da era da lei, a raça humana tornou-se cada vez mais profundamente corrompida por Satanás, e seus pecados estavam aumentando. Eles não eram capazes de cumprir as leis, e não havia mais suficientes ofertas para compensar seus pecados. Todos corriam o perigo de serem condenados e amaldiçoados por essas leis. É por isso que Deus se tornou carne, e veio como o Senhor Jesus, para fazer a obra da redenção, e se tornou oferta pelo pecado do homem, durante a era da graça. Contanto que pudéssemos confessar nossos pecados e nos arrepender, seríamos perdoados dos nossos pecados, e não mais seríamos condenados e amaldiçoados pela lei. Dessa forma, estaríamos qualificados para vir diante de Deus e rezar, comungar com Deus, e desfrutar da abundante graça concedida por Deus. Depois que o Senhor Jesus fez a obra de redenção, e nos redimiu do pecado, nós obtivemos a liberdade completa. Não. Embora sejamos perdoados do pecado por crer no Senhor, nossa natureza pecaminosa não foi resolvida, e nossa natureza satânica ainda existe. Ainda vivemos no ciclo vicioso de pecar e confessar, e somos incapazes de nos libertar das restrições e do controle de nossa natureza pecaminosa. Gritamos dolorosamente a Deus: estou realmente sofrendo. Como posso me libertar das restrições e do controle do pecado? Como os fiéis no Senhor, esta é a nossa experiência e sentimento comum. No entanto, nós mesmos somos incapazes de resolver o problema da pecaminosidade. Ninguém pode fazer o trabalho de salvar a raça humana. Somente Deus, o Criador, é capaz de salvar e libertar completamente a humanidade de Satanás, do pecado e do domínio de Satanás. Deus é fiel. Visto que Deus salva o homem, Ele o salvará completamente. Deus definitivamente não vai desistir no meio do caminho. É por isso que o Senhor volta e expressa toda a verdade para a purificação e salvação da humanidade nos últimos dias, e faz a obra de julgamento começando pela casa de Deus, para resolver completamente a natureza e o caráter satânicos da humanidade. Ele faz isso para que a humanidade possa se libertar do pecado, e alcançar a salvação e ser ganha por Deus. Isso cumpre as profecias do Senhor Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16, 12, 13, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Pedro 4, 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Podemos ver que o Senhor Jesus expressa verdades e realiza a obra de julgamento em seu retorno, levando o homem a entrar em todas as verdades. Isso está salvando totalmente a humanidade do pecado de Satanás, fazendo com que ganhemos a verdadeira liberdade e nos conduzindo ao reino de Deus. Este é um passo do trabalho que Deus planejou há muito tempo e o passo final no plano de gerenciamento de Deus. Portanto, a obra de julgamento que o Senhor realiza nos últimos dias expressando a verdade, é exatamente o que nós, humanos corruptos, precisamos. E é o estágio mais crucial da obra de salvação de Deus. Somente aceitando a verdade expressa por Deus, e nos submetendo à sua obra de julgamento nos últimos dias, podemos nos libertar completamente da escravidão do pecado, sermos purificados, sermos salvos e entrarmos no reino dos céus, obtendo a verdadeira liberdade e libertação. Pai, hoje estou aqui diante de Ti, e nada venho pedir, somente quero entregar a minha vida em Tuas mãos. Pois eu sei que cuidarás de tudo. Sabes pelo que tenho passado.
as lutas que tenho enfrentado, e confio que o melhor o Senhor fará na minha vida. Amém.